O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ele determinou hoje que apenas a Procuradoria-Geral da República pode propor o impeachment de ministros da Corte. Ele entendeu que trechos da lei do impeachment são incompatíveis com a Constituição e a decisão é provisória, vai ser analisada pelo plenário virtual, do tribunal antes do antes do recesso do final de ano, que está se aproximando, Reinaldo? Hoje, dia 3 de dezembro, logo chega o Isso. recesso do Judiciário. Pelo virtual, a menos que alguém peça, né? Pode pedir para que vá para o plenário físico, né? Olha só, muita gente diz por aí que eu concordo sempre com Gilmar, né? Não é verdade. As más línguas dizem até que ele escreve meus textos e que às vezes eu redijo os votos dele. Também não é verdade, porque ele não escreveria tão mal, né? E eu não redigiria votos tão bons. Olha, e não é que desta vez fosse verdade aquilo que dizem, eu continuaria a concordar. Eu acho que o Gilmar está certo. Bom, em primeiríssimo lugar, se destaque, porque há desinteligências por aí, dizendo que o Gilmar está tomando mais uma vez o Supremo, se atreve a legislar, a tomar uma decisão de motu próprio. Mentira. Mentira. O ministro está concedendo uma liminar no âmbito de uma DPF, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, do Partido Solidariedade e da Associação dos Magistrados Brasileiros, da AMB, que fez justamente a arguição sobre a incompatibilidade da Lei 1079 com a Constituição. Aí vem um outro raciocínio raso para combater. Puxa vida, mas uma lei que existe desde abril de 1950 e se descobre que só agora ela é incompatível com a norma que temos? Bom, primeiro que a lei do impeachment não é usada toda hora. Se fosse uma lei usada toda hora, então talvez resistisse um pouquinho de razão nessa objeção. Mas qual é a natureza da DPF? Para que serve uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? O que a diferencia de uma ação direta de inconstitucionalidade? De uma ação declaratória de constitucionalidade? A DPF existe justamente para dar conta, e é um instrumento muito importante esse, para dar conta do adornamento, da contemporaneização da legislação em relação ao arcabouço constitucional. E não vai deixar de existir nunca a DPF. Nós temos leis a mancheia e a qualquer momento se pode descobrir, se pode detectar, se pode identificar que uma lei anterior à Constituição se torna incompatível com a Constituição. O seu exercício e a sua aplicação vão se tornando incompatíveis com a Constituição. Como é que vão se tornando incompatíveis se a lei está lá, está definida? A sua aplicação, a sua leitura pode indicar, ao longo do tempo, fragilidades que não estavam claras e que a tornam incompatível com a Constituição. É justamente para isso que serve a DPF. A DPF é uma ação que questiona a constitucionalidade de uma determinada lei remanescente à Constituição que passamos a ter. Não é? E insisto, e que muitas vezes uma lei, na sua frieza, não indica, mas na sua aplicação, fere um dispositivo constitucional. Com a devida vênia, não compreender isso é não compreender a natureza do processo legislativo, nem a natureza da Constituição, e nem porque existe esse instrumento. Então, vamos lá. Vamos pensar. Para presidente da República, qualquer um pode apresentar denúncia, não sei o quê, vai lá, apresenta denúncia, o presidente é eleito pelo conjunto da população. Não é? O ministro do Supremo não. Não é? O ministro do Supremo, ele é indicado pelo presidente, mas aprovado pelo Supremo.
E o presidente lida com políticas públicas o tempo todo que demandam a mobilização da sociedade, está tudo certo. O trabalho de um ministro do Supremo, em que pese ele ter uma origem também política, já que ele é indicado por um político e aprovado por políticos, ele tem uma natureza técnica. O que tem acontecido, e o ministro aponta isso na justificativa ao conceder essa liminar, é que pessoas inconformadas com as decisões dos ministros, e muitas vezes sem ter nenhum domínio daquilo que, afinal de contas, foi votado, a razão de ser votado, muitas vezes cavalgando a mais absoluta ignorância sobre o processo legal, simplesmente porque está descontente, entra com um pedido de impeachment. Mas isso não é uma coisa. Pode acontecer um cidadão ou outro, um indivíduo normal, uma pessoa comum como nós, está descontente, vai lá e entra. Mas isso tem sido tem sido uma prática recorrente de políticos, de correntes políticas inconformadas que o ministro do Supremo exerça a sua prerrogativa. Não gostei dessa decisão porque eu sou contra. Não é? Há quem diga que, e isso que é outra coisa também, né? A imprensa hoje bastante colonizada pelo bolsonarismo e por vertentes da extrema-direita, né? Que um ministro, ao aplicar a Constituição e aplicar a lei, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, né? Relator dos inquéritos do golpe, né? Das ações penais do golpe, transgrediu a Constituição, ou sei lá o quê, então entra com pedido de impeachment, transformando isso numa ameaça. Ameaça que está em curso. A Constituição atribui à mesa do Senado dar curso ou não a um pedido de impeachment. Na verdade, não existe nada explicitamente indicando que é o presidente que decide a mesa, mas se entende ao presidente do Senado que dá curso ou não a denúncia contra os ministros do Supremo e ao presidente da Câmara que dá curso ou não às denúncias contra o presidente da República, no caso de impeachment. Né? E aí, vamos ver como a posição de um ministro do Supremo, em tese, ela é muito mais vulnerável, e isso tem servido de instrumento de chantagem, do que a do próprio presidente. Porque se o presidente do Supremo... Então vamos lá, primeiro qualquer um entra com pedido. Aí o presidente do Senado, não do Supremo, o presidente do Senado se desagrada de alguma coisa com algum ministro do Supremo, ele manda, faz a comissão, e isso vai ser deliberado para se abrir o processo de impeachment, meu caro, pode ser por 21 senadores. Porque a maioria simples, desde que garantido o quórum de maioria absoluta. Ou seja, havendo 41 senadores, 21 senadores podem abrir um processo de impeachment contra o ministro. E aí sim, ele pode ser derrubado, só pode ser derrubado por 2/3, mas acontece o seguinte: quando você abre o processo de impeachment, você vulnera esse ministro, obviamente. Você imagina, isso enfim, é a coisa, a loucura dos cães, né? Vão para cima. E o ministro aponta corretamente essas pressões contra as Supremas Cortes, contra as Cortes de Justiça, contra os ministros. Isso tem sido assim, a prática recorrente dos países que entraram em surtos autoritários. Dá para pegar da Venezuela chavista aqui, a Hungria do Viktor Orbán. Então você muda a corte, você percebe ali fissuras que podem ser exploradas,
se muda a corte e passa a fazer chantagem com o ministro. O que é que o Gilmar está propondo? Que a prerrogativa, né, de apresentar, né, uma denúncia contra o ministro do Supremo seja do Procurador-Geral da República, porque, afinal de contas, é ele o fiscal da lei, né, e, em tese, ao menos, domina a boa técnica para saber se há ou não o cometimento de crime, que não seja o mero inconformismo com a decisão de um ministro, né? E mais, que o quórum para eventual aceitação seja de 2/3. Porque aí sim é assim com o presidente da República, né? O inciso 1 do artigo 51 da Constituição diz que para aceitação da denúncia, que depois será julgada pelo Senado, são necessários 2/3 da Câmara. Então você exige um quórum alto, quórum, você exige uma votação alta, né? Então 2/3 da Câmara precisam aprovar o envio para o Senado do processo de impeachment, que depois será julgado no Senado também por 2/3. Né? Então há mais garantias. Na verdade, os ministros do Supremo ficam muito vulneráveis com essas regras que estão aí. Ah, mas essa vulnerabilidade, nunca tivemos impeachment do ministro do Supremo, essa vulnerabilidade não se dá. Ela está se dando. Tudo isso que a gente tem assistido, todos esses abusos, todos esses ataques ao Supremo, e eu lamento muito, mais uma vez, vou lamentar sempre, cada um tem seu ponto de vista, eu tenho o meu. Né? Há quem prefira atacar o Supremo, eu prefiro atacar golpista. Ah, mas não dá para atacar golpista e Supremo? Depende, você vai criar uma hierarquia, você está estabelecendo uma igualdade entre essas coisas? Ah, tem os golpistas, mas também tem o Supremo. Tem muita gente hoje, quando é que vamos controlar o Supremo? A minha pergunta ainda é, quando é que vamos proibir as manifestações dos golpistas? Essa é a minha pergunta. Quando é que vamos controlar o Supremo? A hora que o Supremo estiver avançando realmente sobre a Constituição, então aí eu vou querer discutir, claro. E sempre há a pergunta teórica, bom, mas que é do Padre Vieira, na verdade, né? Tem que dar. O Padre Vieira perguntava quem remedeia os remédios, né? Existem os remédios e depois a gente pergunta quem remedeia os remédios. Que é uma pergunta que se vai fazer sempre. Quem controla os controladores? Quem julga os juízes? No fim das contas, quem controla o Supremo? Aí a máxima é que o Supremo tem o direito de errar por último, porque alguém há de ter o direito de errar por último. Agora, é claro que existem os instrumentos, e aqui está um instrumento. O Procurador-Geral da República, vendo um crime de um ministro do Supremo, aponta esse crime. Havendo uma maioria de 2/3 no Senado, que se abra o processo. E se abrindo o processo, é muito provável, talvez, né, uma provável que, então, esse ministro perca a sua função, mas aí é preciso criar mais dificuldades. Claro que, veja só, digamos que se eleja na próxima eleição, agora, em 2026, se eleja um presidente ou uma presidenta de extrema-direita. É muito possível, né? Hoje eu acho improvável, mas possível é. Né? Então, pode ser os governadores que concorrem são todos de extrema-direita. Né? Ah, eles não são só de direita? Não, eles são de extrema-direita. Quem defende anistia para golpista é de extrema-direita, estou deixando claro um critério aqui. Eu considero que ser golpista é tão grave quanto ser faccionado. O governador Tarcísio, por exemplo, quer prisão perpétua para faccionado. Eu topo fazer essa defesa com ele se ele pedir prisão perpétua para golpista também. Acontece que ele pede anistia para golpista e prisão perpétua para faccionado. O meu pensamento é coerente, o dele não. Então, assim, digamos que se eleja um presidente de extrema-direita, e o presidente de extrema-direita vai nomear um procurador-geral, vai indicar um procurador-geral de extrema-direita que pode ser aprovado num Senado também por um Senado de extrema-direita.
E, portanto, esse procurador de extrema-direita vai pegar no pé de ministros. Bom, mas isso já pode acontecer hoje, à medida que qualquer um pode oferecer denúncia. Isso já pode acontecer hoje. O que o Gilmar faz é tentar botar um pouco mais de critério aí, né, de critério técnico, de haver ao menos uma justificativa técnica, um, e dois, aí fala dos 2/3 do Senado, né, que também é muito importante para abrir o processo. Que essa é uma proteção, insisto, que o presidente da República já tem, porque são necessários 2/3 da Câmara para envio do processo ao Senado. E o Senado julga de novo se aceita ou não, né? Então, para a simples abertura do processo, que vai. Nem abertura do processo, é autorização para que o Senado decida se abre o processo. Veja, é mais difícil. E já aconteceu 2 vezes, né? Porque, enfim, circunstâncias políticas. Agora, o Supremo tem de ser um pouco mais protegido nessa história, porque essa vulneração do Supremo está na raiz de muita patranha que nós estamos assistindo, envolvendo ministros do Supremo, indicação de ministro do Supremo, enfim, há uma perda de pudor, né, quando menos, né, e chantagens estão sendo feitas assim, explicitamente, arreganhadamente, à luz do dia, né? Então mas defendo ardorosamente a liminar do Gilmar Mendes. Acho que existe mesmo essa incompatibilidade, é incompatível com as garantias da Constituição. Ah, mas só agora foi apontado, agora está aparecendo o problema. É isso. Olha aqui, se nós formos fazer a DPF a quantidade de lei que há incompatível com a Constituição é uma enormidade. Nós demoraríamos 10 anos para rever tudo isso. À medida que os problemas vão aparecendo, à medida que essas leis forem se mostrando incompatíveis com a Constituição, então simplesmente você vai lá e toma uma decisão. E cabe ao Supremo tomar essa decisão, né? Não sei se os demais ministros vão perceber a gravidade da coisa. É muito provável que tenha gente que vote contra, porque assim, vamos nos contrapor ao Gilmar e não sei o quê. Eu já tenho aqui até alguns candidatos para fazer retórica. Tal. O fato é que tem gente hoje que acha que pode chantagear ministro, né? Isso é muito ruim. É claro que é muito ruim para a democracia, né? E eu lamento que o Supremo seja constantemente alvo de alguns ataques. Supremo este que salvou a democracia brasileira. E não faz tanto tempo assim. Eu não estou pedindo respeito a um Supremo que no século passado fez não sei o que pela democracia. Eu estou pedindo respeito a um Supremo que neste ano, que no ano passado, que ao longo dos últimos 7 anos, tem sido o esteio fundamental da sobrevivência da democracia no Brasil. A democracia brasileira foi a única que resistiu à ascensão da extrema-direita e conservou incólumes as garantias democráticas. Foi a única democracia. A única democracia, aquela que é considerada a maior democracia da Terra, a mais poderosa da Terra, mais do que nós vemos em que estado está. Elegeu, inclusive, um golpista, né? Então, claro, as pessoas fazem opções, né? A minha opção, sim, é fazer a defesa do Supremo e cobrar cana para golpista. Mas eu não estou abrindo mão de nenhum fundamento legal, de nenhum fundamento constitucional para fazer isso. Eu estou demonstrando aqui uma posição vulnerável de ministros do Supremo. Não faz sentido ter 2/3 da Câmara autorizando a abertura de um processo de impeachment, no caso de presidente, e bastarem 21 senadores
para abrir um processo de impeachment contra ministro do Supremo. E, a partir daí, esse ministro, enfim, entra na berlinda e passa a ser alvo de todo ataque. Nós estamos vendo o ataque dos cães, para usar a imagem bíblica, né? Então, está certo, Gilmar Mendes, lamento para aqueles que não... Está certo mais uma vez, né? Está certo de novo, né? Ah, mas você nunca discordou dele? Já discordei. Lá atrás, quando ele votou para a execução da pena antes do trânsito em julgado, eu fui contra, né? E depois, felizmente, ele reviu a posição dele, né? E aí, claro, a gente passou a concordar.